Bem-vindos ao segundo vídeo da nossa trilha de capacitação. Neste, nós vamos falar sobre uma visão geral do tema reforma tributária. Então, no primeiro momento, para a gente conseguir introduzir os impactos em relação ao setor imobiliário, que é o nosso foco nesse momento, a gente faz só uma recapitulação de onde que surgiu essa questão de IBS e CBS, que é o nosso foco na reforma tributária, né? Então, nós tivemos lá uma emenda constitucional, a 132 de 2023, onde foi introduzido no sistema uma nova tributação sobre consumo. Então, nós temos a substituição de 5 atuais tributos por 2 novos tributos. Esse novo modelo ele vai entrar a pleno a partir de janeiro de 2027 em relação a COFINS, PIS e COFINS. Então, a partir de 2027 nós já temos ele totalmente extinto. E de 2026 a 2033 nós temos uma transição em relação a ICMS e ISS. O que são esses 2 novos tributos, né? Então, o Imposto sobre Bens e Serviços, a IBS, ela vai ser de competência compartilhada entre estados e municípios e terá como finalidade substituir o ICMS e o ISS. Já a Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, ela vai ser um tributo de competência federal e substituirá PIS e COFINS. Então, assim, o nosso primeiro impacto, a nossa primeira vivência vai acabar sendo com a CBS, porque a partir de 2027 ela já vai substituir na integralidade PIS e COFINS. IBS ele vai ter uma progressividade, até substituir integralmente ICMS e ISS, ele vai ser introduzido aos poucos. Então nós temos mais tempo em relação à compreensão. Mas nesse primeiro momento, só para fixar o que é a base dessa nossa fala. Então nós estamos falando de IBS e CBS, que são novos tributos sobre consumo que vão substituir 5 outros tributos. O quinto tributo que a gente não comentou aqui, que seria o IPI, mas nós deixamos de fora porque ele não tem impacto direto na questão imobiliária hoje, no segmento. Talvez você esteja se perguntando, mas eu não pago ICMS, eu não pago ISS hoje sobre a minha locação, então isso não me interfere. Bom, interfere sim, porque o IBS ele vai incidir sobre bens e serviços, inclusive a locação. Então, se você for fazer um paralelo direto entre ICMS e ISS com IBS, você vai começar a pagar, entre aspas, ICMS e ISS sobre a locação, mas não é isso. Então, por isso que a gente convida você a ver as nossas outras trilhas de capacitação para contextualizar melhor o impacto da reforma tributária, né? Não é só simplesmente mudança de alíquota, é mudança maior, de incidência total de impostos. Ao ponto que o primeiro item que a gente traz aqui, quem deve recolher o IBS e a CBS nas operações de imóveis? As pessoas jurídicas são automaticamente contribuintes, porque eles já são contribuintes enquanto os impostos anteriores, PIS, COFINS, e como esses tributos substituem os anteriores, eles passam automaticamente a serem contribuintes do IBS e da CBS. Mas eu sou optante pelo Simples, eu também tenho que pagar? Bom, se você locava e era optante pelo Simples, tem algo errado aí, porque eu já não poderia ter essa locação, né? A locação já não é habilitada para fazer a opção pelo Simples. Então, quanto a Simples, isso não interfere, né? Então é importante esse tópico, né? Porque acaba sendo uma legislação moderna, IBS, CBS está pautada numa legislação moderna que se tratou de ter incidência sobre praticamente toda e qualquer operação. Então, quem é que vai pagar IBS e CBS? Eu sendo pessoa jurídica, praticamente todas as pessoas jurídicas vão pagar IBS e CBS, inclusive aquelas que operam no ramo imobiliário. Então, seja eu fazendo locação, ou seja eu construindo imóvel, fazendo compra e venda de imóvel, automaticamente eu serei contribuinte de IBS e CBS. Então, aqui acaba tendo um ponto a gente chama atenção e por isso que a gente está selecionando esse segmento por ele ser um dos mais afetados, então a gente está abordando especificamente ele nesse momento. E a Lei 214, ela traz o regime específico para a tributação, porque a lei geral da reforma tributária, ela tem um padrão de alíquotas, digamos assim, e alguns segmentos ganharam algum benefício de redução de alíquotas. Um desses segmentos que ganhou redução de alíquotas é o segmento imobiliário. Porém, ele tem diferentes segmentos, diferentes reduções de alíquotas dentro do mesmo segmento. Então, quando a gente fala de locação, cessão onerosa ou arrendamento, sobre a alíquota, que teoricamente vamos trabalhar aqui com 26,5%, eu vou ter uma redução de 70%. Então, existe uma alíquota única,
que vai ser composta pelo municipal, estadual e federal, porém essa alíquota única que vai estar vigente em todo o Brasil, se a operação que está em ação é uma locação, ela vai ter redução de 70%. Então, estamos trabalhando aqui nessa trilha justamente nessa exceção que existe dentro do setor imobiliário. E por que prever um regime específico para o segmento imobiliário? Porque de fato ele é peculiar. Porque tem a forma como gira o segmento imobiliário, ele é totalmente peculiar. Então se tratou na Lei Complementar 214 de já estipular um regime específico justamente para tentar prever e não ter um impacto tão geral, vamos dizer assim, né? Porque se simplesmente se aplicasse às operações com bens imóveis as mesmas disposições da regra geral, a gente teria várias anomalias ali dentro do segmento que acabaria não se amoldando. Então, dentro do regime específico de bens imóveis, nós temos tratativas específicas sobre locação, disposições específicas sobre alienação, que seria a compra e venda, incorporação e parcelamento de solo, que aí tem uma redução um pouco menor, mas até o foco aqui não seria a gente entrar especificando qual seria a redução e simplesmente falar, olha, para esse segmento, dentro desse segmento, essas operações são tratadas de forma específicas e têm reduções específicas. Então aí a gente bota lá também a permuta com incidência apenas sobre eventual torna, a administração e intermediação de bens imóveis, que aqui entraria a questão das imobiliárias, e por fim a construção civil. Então o conjunto de atividades que estão inseridas no regime específico de bem imóveis, nós poderíamos resumir que são essas 5. Então é nelas que a gente vai estar abordando, num primeiro momento mais focado na questão de locação e alienação e também na permuta, porque entendemos que é aí que precisa uma maior profundidade. É importante comentar também que nós não temos a regulamentação específica desse segmento ainda. Então nós estamos fazendo com base na regulamentação geral, mas a operacionalização de muitas coisas que tem na legislação geral, nós vamos precisar ainda de alguma regulamentação específica. Sim, se nós formos ler a Lei Complementar 214, quando ela fala do regime específico de bens imóveis, em vários momentos ela vai acabar citando a questão de regulamento, conforme ficar disposto no regulamento. Então nós vamos ter uma série de legislações complementares justamente para prever detalhes sobre o segmento. Talvez o grande objetivo que nós temos com essas trilhas de capacitação é gerar o impacto. É que você que hoje tem uma receita fruto de locação, por exemplo, saiba que vai mudar a carga tributária ou pelo menos a forma como ela é calculada. Então precisa dar atenção para isso, precisa estudar o assunto, ver os pormenores que tem vários durante essas tomadas de decisão. E também não acreditar cegamente no que nós estamos falando aqui, porque com o passar do tempo vai ter novas regulamentações e vai ter ajuste de interpretação. Então o grande objetivo é gerar impacto para que você entenda, olha, vai mudar a questão da carga tributária. Eu acho que nós podemos antecipar, né, Tiago, só para fechar esse ponto, é que de fato é uma questão complexa, é uma legislação, uma regulamentação complexa. Não vai ser numa sentada, num vídeo de 5, 10, 15 minutos que vai se conseguir compreender, porque as modificações elas são bem substanciais. Então vai ter que ser vai ter que se formando esse conhecimento ao longo do tempo e precisa iniciar. Acho que a nossa mensagem já passou talvez da hora de se iniciar, nós temos aí um período de transição que ainda está confortável, mas se deixar para verificar só lá no meio de 2026, certamente vão ter problema. Então, um item que traz dúvidas, por exemplo, a partir de 2027, pessoas físicas que realizarem operações de locação ou venda de imóveis poderão ser enquadradas como contribuintes dos novos tributos. Na legislação anterior, também existia a equiparação, né? Quando uma pessoa física possuía muitos imóveis, quantos? Não era bem definido, 3, acima de 3, qual era o faturamento, era uma coisa muito subjetiva. Agora, a partir da reforma tributária, está bem claro quando que uma pessoa física vai ser obrigada a também pagar os tributos dentro da reforma tributária. Então, nós temos no final, nas últimas 2 trilhas, 2 focadas em pessoas físicas, onde a gente vai justamente abordar com mais profundidade esse item, né? Acho que já fica um recado aí, né? Nossos clientes que eventualmente tenham locações na pessoa física. Fiquem atentos porque também poderão também ser impactados, seja em locação e também seja em relação à compra e venda de imóveis. O ponto de partida é que hoje no Brasil não existe um padrão
de classificação ou de identificação dos imóveis. Cada município tem a prefeitura, cada município tem um ou mais registros de imóveis, cartórios de registro de imóveis, e os imóveis eles são soltos, né? Para fins de Receita Federal, para fins de tributo, não existe um código único de classificação desses imóveis, ou não existia. A partir da reforma tributária, nós temos a CIB, Cadastro Imobiliário Brasileiro, que será uma base única nacional que reúne informações cadastrais de todos os bens imóveis do Brasil, integrando dados dos fiscos federal, estaduais e municipais, além dos cartórios de registro de imóveis. O CIB permite a vinculação entre o imóvel e suas operações tributárias, a construção, a venda, a locação, e é gerenciado em conjunto com o SINTER, Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais. Qual foi o propósito e a intenção aqui do legislador, né? Certamente é criar mecanismo para ter rastreabilidade. Então está se atribuindo a cada imóvel no Brasil uma espécie de um identificador, tal como nós, pessoas físicas, temos o CPF e as pessoas jurídicas têm o CNPJ. Então cada imóvel ele vai ter um identificador que vai possibilitar uma rastreabilidade. Claro que agora começa a se ventilar algumas possibilidades de cruzamento que a Receita Federal poderia fazer, né? Por exemplo, o contribuinte ele informa para a Receita Federal um determinado endereço. Bom, a Receita vai conseguir identificar quem é o proprietário daquele endereço através do identificador do CIB. Se não é uma propriedade própria, em tese, o que pode estar por trás daquele imóvel? Poderia ter uma locação que não está registrado. Então agora se começa a se ventilar uma série de situações que poderão vir a ocorrer com a implementação do CIB e o futuro cruzamento de dados. Nós temos também a questão da geolocalização, né, que é, por exemplo, o Google Maps, aplicativos de GPS, por exemplo, eles conseguem identificar em cada local qual é o imóvel, mas não tem como identificar qual é o morador. Daí a pessoa vai lá, faz um cadastro na Renner, por exemplo, faz o crediário, né, coloca o seu endereço. Essa informação em algum momento ela vai se tornar pública e numa gestão de imóveis eu vou saber, ó, naquele local, seja através de um cadastro, através de uma pesquisa do IBGE, eu sei quem é a pessoa que mora naquele local. Essa pessoa não é o proprietário daquele imóvel, como é que aquela pessoa mora naquele local? Será que não tem uma locação informal ali? Então são várias ações novas, e aí a gente agrega a questão da tecnologia que pode ser feita e que hoje está no limbo isso, né? Sim. Em relação a um ponto importante também que foi necessário criar essa questão do identificador, porque dentro da reforma tributária, dentro de IBS, CBS e especificamente no segmento imobiliário, a gente tem algumas reduções. Quando se forem apurar os tributos novos, vai ter algumas situações de redução. Um desses redutores é o redutor social, que ele se aplica exclusivamente a imóveis com destinação e utilização residencial. Consiste efetivamente em uma redução da base de cálculo do IBS e da CBS. Na locação, o valor do redutor mensal será de R$ 600. Na alienação, o redutor será de 100 mil por imóvel residencial novo e 30 mil para lote residencial. Então, assim, a legislação prevê situações que terão redução na hora de calcular os novos tributos, mas se torna importante saber o tipo de imóvel e a sua utilização para confirmar se deve ou não ser aplicado. E aí vem já o primeiro ponto do do CIB sendo importante para fazer essas vinculações. Aqui tem uma questão interessante, porque o IBS e CBS, na verdade, é o imposto que quem paga é o consumidor, é quem contrata, é quem locou aquele imóvel. Né? Não que ele vai pagar para o governo, ele vai pagar para o proprietário e indiretamente vai para o governo. Mas seria injusto cobrar dessa pessoa um valor a mais de imposto, porque antes não se pagava. Vamos pegar lá na origem, lá. Eu vou começar a pagar o IBS sobre essa locação. O IBS seria o substituto do ICMS e do ISS. Bom, então eu vou começar a penalizar a pessoa que locou um imóvel, que paga R$ 600 de aluguel com mais uma carga tributária. Então, em contrapartida, aquele aumento da carga tributária de um lado, de outro lado vem esse tipo de redução específica, e aí vem para as pessoas de baixa renda. Então, você vai observar várias ações complementares como forma de apaziguar uma discussão que gerou para o acréscimo da tributação
em relação à locação. Aqui até tem a questão própria social, né? Como o nome redutor social fala, nós já vivemos num país que tem uma questão de uma desigualdade, que tem o acesso à moradia, ele não é amplo. Então, a partir do momento que eu não crio algo para desonerar uma parte dessa tributação, bom, eu vou estar desestimulando e vou estar dificultando ainda mais o acesso à moradia. Então, a partir do momento que se cria esses redutores, tem uma finalidade também social, né? Voltando à questão do CIB, do Cadastro de Imóveis Brasileiros. A partir de agora, toda a receita de locação, a locação antes era paga através de um recibo de locação, muitas vezes até gerado pela imobiliária. A imobiliária gerava um boleto, uma fatura que definia isso. A partir de agora é necessário um documento fiscal da receita de locação e neste documento fiscal tem que constar o código do CIB, ou seja, qual é o imóvel que está gerando a receita de locação nesse momento. Então, através da Lei Complementar 214, impõe a emissão de documento fiscal eletrônico em todas as operações com bens imóveis. E aí, todas as operações é locação, venda, permuta, construção e assim por diante. Sim, hoje nós estamos acostumados, compra um imóvel, não tem uma nota fiscal de compra, de venda deste imóvel, né? Até porque a operação em si ela não está no campo de incidência do ICMS. No nascimento de BS e CBS, isso já se tratou de regulamentar e já trazendo uma hipótese do documento ser eletrônico. Então, toda figura, toda amarração de BS e CBS é com documentos fiscais eletrônicos para permitir um cruzamento de informações, uma apuração assistida, que em algum momento nós vamos falar sobre isso. Então, ela já nasce, são novos tributos que já nascem numa visão moderna e tecnológica, ao ponto que esse exemplo da obrigatoriedade de documento fiscal para operações com imóveis é um fato totalmente novo, né? Então hoje nós temos uma série de clientes que operam nesse segmento e que por vezes nem se preocupam com a emissão de um documento fiscal mesmo. O cara aloca um determinado imóvel por 5 anos e não tem documento fiscal, só mensalmente ele vai recebendo aquele valor da receita. E a dúvida é, no caso de uma imobiliária que faz a intermediação, cabe a quem emitir a nota fiscal? A imobiliária vai assumir, como é que ele vai emitir a nota fiscal? Vai ter que ter acesso ao GOV? Não sabemos isso ainda. É um ponto de atenção, essa questão dos documentos. Mas é um fato interessante. Aquela redução que nós falamos antes, de 70% nas locações, só vai ser aplicado se na emissão, se existir a emissão do documento fiscal e nessa emissão estiver o código do CIB do imóvel. Não existindo essa ação, terá aplicação de 100% da alíquota do IBS e da CBS. Então pensa assim, aquela locação, por exemplo, que não é oficial, é um extraoficial, é sonegado aquela receita de locação. Se o fisco a descobrir, vai ser aplicado, além de multas punitivas, o imposto de 100%, o imposto de 26,5%, que é o alíquota que se trabalha hoje. Ah, mas na locação eu tenho direito a 70% de redução. Se emitiu a nota fiscal no momento correto e com a com a informação do CIB. E da mesma maneira, uma locação, por exemplo, uma pessoa jurídica, que ela tem direito a crédito, né? Ela pode pagar a locação do espaço que a empresa utiliza e se ela também for contribuinte do IBS e da CBS, ela tem direito a este crédito. Ela vai ter direito ao crédito de IBS e CBS sobre aluguel, desde que exista nota fiscal com essa informação. Então, é bem amarrado a questão da tecnologia dando suporte à tomada de débitos e créditos do IBS e da CBS. E a CIB também vai servir como uma outra importância dela, a questão de um valor de referência, né? Então, para cada imóvel que tiver um cadastro, que for atribuído o cadastro do CIB, ele vai estar junto desse seu cadastro o valor de referência desse imóvel. Então, vamos lá, eu tenho um apartamento aqui em Canoas. Bom, no momento que for se criar o código CIB para ele, vai ser atribuído a esse apartamento um valor de referência. Esse valor de referência ele vai ser importante para vários outros pontos no âmbito da reforma tributária. E aí, com o desenvolver dessa trilha, nós vamos falando. Mas até mesmo uma situação, tá? Que já vem muitos observando para isso. Eu tenho um imóvel que foi atribuído a ele um valor de R$500 mil. Bom, eu vou fazer uma venda em determinado momento desse imóvel e o comprador, ou também eu tenho intenção de não regulamentar, não fazer todo por dentro o valor dessa venda. Então, falo o seguinte, vou atribuir esse imóvel, estou dizendo que eu estou vendendo ele por R$300 mil. Opa, o valor de referência atribuído para esse imóvel é 500 mil. Por quê? Por qual situação, por qual motivo estaria vendendo por um valor tão abaixo o valor de referência?
Então ele vai servir também como um mecanismo para identificar essas situações que nós sabemos que infelizmente no ramo imobiliário ainda existe muito. Então, para simplificar a importância da nota fiscal e da nota fiscal vinculada ao CIB, quando se detecta não conformidades no procedimento, terá perda do direito ao redutor de ajuste, terá invalidação do crédito pelo adquirente ou locatário, arbitramento da base de cálculo pelo fisco, que é justamente isso que o Denis comentou, de utilizar como valor de referência em substituição a um valor teoricamente declarado, multas por infrações e possíveis responsabilizações solidárias e bloqueio de registro ou venda futura do imóvel. Então hoje a questão do imóvel ela é muito de responsabilidade de registro de imóveis e parece que com a reforma tributária a Receita Federal vai assumir até um protagonismo maior, o governo federal vai assumir um protagonismo em relação a essa parte que vai se tornar basicamente de registro. Bom, aqui concluindo então essa primeira abordagem, a gente vem falando muito para os nossos clientes, né? A preparação antecipada é fundamental para minimizar impactos e aproveitar oportunidades. Então não é, talvez até a questão do aproveitamento de oportunidades fica até para um segundo momento, mas o que nos preocupa é o impacto negativo que os nossos clientes podem ter se não se preparar, né? Porque a gente sabe que o segmento imobiliário, por vezes, está se fazendo operações hoje que vão se concluir daqui 5 anos, daqui 3 anos, porque principalmente na construção demanda um tempo maior, né? Então eu tenho que ter um ponto de atenção, saber que o que vai ocorrer a partir de 2027 é diferente do que nós temos hoje. Então, se eventualmente eu estiver pactuando algum negócio, uma locação, fazendo algum imóvel para vender, eu preciso estar atento justamente para evitar, nem seria aproveitar a oportunidade, mas para evitar um prejuízo lá na frente, né? Talvez a questão da oportunidade é que nós olhamos muito para a realidade. Então hoje eu pago 5,93%. Se eu sou lucro presumido, eu pago 6% de imposto. Bom, meu imposto pode ir para 26,5%. Ah, tá louco? Vocês são... Não, pode ir para 26,5%. E aí que entra a oportunidade. A oportunidade é não ter os 26,5% e ter talvez um 9%, ter talvez um 12%. Ou até manter os 3,65 em alguns casos de locações por prazo determinado, que foi aberta uma possibilidade aí, nós vamos abordar mais à frente, de se manter pelo prazo da locação a mesma carga que nós temos hoje. Então, quando a gente fala em oportunidade, e esse tipo do exemplo que nós estamos citando é algo que tem que fazer até o final deste ano. Então não adianta eu parar para olhar em 2026. Não, em 2026 já se fechou a janela. Já perdeu a oportunidade Exatamente. de manter uma carga tributária pelo menos por mais alguns anos. Enfim, no próximo vídeo a gente avança com a nossa trilha. Até mais.